E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. No vídeo de hoje vou falar sobre o livro Manual Não Injuntivo de Como Criar um Monstro, do José Ronaldo Siqueira, que saiu pela Patois em 2018, um livro bem fragmentado, bem mergulhado no eu, com capítulos curtos, dá para ler rapidinho, mas também é um livro no qual a gente tem um mergulho muito forte num trauma do protagonista, beleza? Vamos falar dele rapidinho daqui a pouco, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações, para você dar aquele like, compartilhar com os amigos nas redes sociais e também assistir ao final assistir a mais um vídeo, porque assim o YouTube reconhece que o canal é importante, beleza? E realmente, como o livro diz, não é um manual injuntivo, né? Manual injuntivo é aquele manual que te dá instruções de como fazer alguma coisa. Então, ele não vai te dizer de maneira injuntiva como criar um monstro, mas vai mostrar ao longo da narrativa de como se tornar o monstro, de como ele mesmo se vê como um monstro, tá? O tempo todo, ele se vê o tempo todo como um monstro, o desenvolvimento dele para se tornar um monstro. Inclusive não faltam descrições de cenas em que o protagonista fala em dentes, em chifres, em caudas, em pelos, ou seja, está descrevendo até fisicamente essa metamorfose dele e também de outros em um monstro. Na mesa ao lado, alguém confundiu a senhora com uma professora de inglês. O monstro riu, a senhora também. Trocaram palavras. A senhora disse que achara a outra corajosa, pois ela mesma era muito tímida. O monstro respondera que ele era mestre em confundir os outros na rua e que, quando você já faz muito disso, engrena a segunda e continua. Riram outra vez. A senhora pagou a conta, despediu-se e se foi. O monstro ficou pensando em como existem pessoas boas neste mundo, de menos ele. Outras vezes ele vê muitas outras pessoas como monstros, né? Muitas vezes como monstros maus, outras vezes monstros que até bons, até fazem boas atitudes. Ele mesmo tem várias boas atitudes, tenta fazer algo bom para as pessoas, mas isso não faz com que ele deixe de ser menos monstro. A narrativa, gente, eu tô aqui falando de monstro, monstruosidades, transformar em monstro, mas assim, o que tem de palpável? É difícil falar. A gente tem basicamente essa pessoa que está tentando dialogar com o mundo, tentando viver a sua vida. A gente tem poucas informações sobre a vida dela e de como ele às vezes recorre a uma conversa com a filha. Para esse protagonista, ele já está condenado socialmente, né? Condenado por essa monstruosidade. Não há lugar para ele nesse mundo, porque para ele é uma pessoa que nem merece estar aqui, né? Então esse único momento em que ele deixa de ser esse monstro, que ele mesmo descreve, é quando ele conversa com essa filha, né? A filha o humaniza, ele conta histórias para ela faz perguntas ávidas e bem inteligentes, típicas de crianças que desconcertam os adultos, né? Ela o desarma da dor, ele tem uma dor muito pulsante, né? E ela o desarma da dor, ela o humaniza, ela o transmuta de novo, né? Para ser humano, sai de monstro e vira humano. A conversa entre os dois faz com que ele se esqueça dessa sua monstruosidade, ou dessa monstruosidade autoimposta. A gente não sabe muito bem por que ele se considera um monstro. A gente vai descobrir mais pra frente. É mais pro final do livro que a gente descobre o porquê dele se achar um monstro. É realmente um fato terrível que aconteceu na vida dele, algo que marcaria qualquer pessoa, e a gente entende porque ele se auto-intitula monstro, e daí é complicado julgar e é complicado falar mais, porque senão eu vou justamente dar o grande spoiler do livro, e eu não quero fazer isso com vocês. Minha vida, outro dia, me perguntou: você me ama, papai? Respondi: mais que tudo, minha bênção. Ela então correu onde se encontrava e me abraçou as pernas, pressionando com a força que possuía no corpinho franzino.
Depois voltou a cabecinha para cima e aquele rostinho de anjo inquisidor na hora da audiência derradeira me inquiriu. Mas mais do que sua própria vida, papai? Sim, disse-lhe. Você morreria, papai, se fizesse isso. Não, minha bênção. O papai já estava morto antes de você chegar. É você que vai devolver a vida para o papai aos pouquinhos, dia a dia. Ela sorriu e me abraçou forte, ainda mais, como se fosse possível. À noite, passei aos prantos, com medo de ter mentido. E ele sai às ruas, tenta interagir com essas pessoas, tenta buscar coisas boas na memória, numa vã esperança de não ser mais monstro, né? De sair daquele martírio que o mata, de tentar viver como se a tragédia não existisse em sua vida. Essa é a tônica, mas ele acaba sempre voltando para a questão da monstruosidade. Então é uma narrativa que não tem, grandes impactos de subidas e descidas. É uma narrativa mais no mesmo tom, assim, mas ao mesmo tempo muito interessante porque a gente consegue entrar na mente dessa personagem e ver o que está acontecendo com ele. E é isso, pessoal. Você já leu algum livro desse autor? Você já leu esse livro? Você já leu algum livro da editora Patois? Inclusive eu fiz um vídeo indicando vários livros da editora Patois, livros que eu já resenhei aqui no canal e também no blog, beleza? Se sim, escreva aí nos comentários para a gente bater um papo, tá bom? Beleza? E eu fico por aqui então. Até a próxima, um abração e até mais.